Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos anunciou no final da manhã desta gloriosa segunda-feira a chegada de um novo jogador. A gente já sabia, mas tinha aquela expectativa. Será que a documentação iria rolar a tempo da janela fechar? Ela que fecha nesta segunda-feira. Deu. Yusufa Indy. Eu estava falando errado, mas ele mesmo gravou um vídeo lá nas redes sociais do Santos, enfim, avisando que é Indy. Vamos tentar falar do jeito certo. Yusufa Indy, atacante de 30 anos, se torna o primeiro jogador de Gâmbia. É, o primeiro gambiano da história do Santos, se torna o primeiro jogador nascido no país africano a atuar por aqui. Não é o primeiro africano, é claro, tivemos outros muitos, de Camarões, Burkina Faso, enfim, mas de Gâmbia é o primeiro. Uma contratação nos moldes que eu acho divertida, não estou falando que é bom nem ruim, porque é divertida. Ir atrás de um mercado alternativo, um jogador que não está naquele típico radar brasileiro. Achei curiosa a escolha e mostra, né, que alguém dentro do clube começou a analisar fora do óbvio, fora das recomendações. Fizeram de fato uma análise de mercado, perceberam que tinha um gambiano no futebol do Catar que poderia ser emprestado, porque é um contrato de empréstimo de 1 ano, e foram atrás e deu certo. O Indy chega na Vila Belmiro. Vamos fazer a análise do centroavante. Centroavante, vamos deixar claro, é um jogador alto, 1,88, que chega para disputar a posição com Furt, com William Bigode. Mostra certa insatisfação dentro do Santos com essa posição. Vamos falar sobre isso em instantes. Antes, claro, o QR Code já está na tela e as capinhas já estão na minha mão para você lembrar que capinhas do Santos na Golcase, meu amigo, você comprar duas, pode comprar rosa e azul e leva 4. Aí você pode levar extra a com a torcida e você e seu filho, você e seu pai, sua mãe, enfim, pode personalizar com o número que você quiser. Ela vem assim, chiquérrima na sua mão. As capinhas da Golcase é aquele esquema de sempre, você leva duas, você compra duas, leva 4, usando o cupom Eu20Santos, ainda tem desconto e frete grátis. O QR Code está na tela, o link está na descrição. E no vídeo de ontem, domingo, que eu falo um pouco sobre a atuação dos dirigentes do Santos, tem todo um videozinho te ensinando a usar o cupom, caso você não saiba, mas o cupom é Eu20Santos, tudo junto, e tem desconto lá na Golcase. Indy, não acho que o Santos tenha tido desconto ao contratar o atacante de Gâmbia, mas quem sabe. Como eu falei, é bom ver o Santos indo atrás de mercado alternativo. Já não gostei de umas coisinhas nas redes sociais do clube, não da ação do pessoal da social media, né? Mas sim umas respostas lá. Ah, porque é de Gâmbia. Porque ele não jogava em Gâmbia, ele jogava em Portugal e agora estava no Catar. No Catar é grande coisa, mas fez a carreira basicamente em Marrocos, na verdade, e depois em Portugal, no Boa Vista. Não no futebol de Gâmbia, ele é de Gâmbia. Você pega qualquer time da Premier League, os caras têm jogador da Nigéria, de Burkina Faso, de Botsuana, do Vietnã, de Laos, e aí tem 1 ou 2 ingleses. É normal, a gente não pode julgar por isso, a gente pode julgar a qualidade dele, não é por ser de Gâmbia. Assusta um pouquinho que ele só tem 6 jogos para a seleção de Gâmbia. Isso pode assustar um pouquinho. O futebol de Gâmbia não revela jogadores em profusão para que um cara sequer jogue na seleção. Isso você pode alegar que é preocupante. O preconceito contra o país de forma gratuita nós vamos evitar. Aqui não pode existir. Ele inclusive chegou aí para a Copa da África, né? A Copa das Nações Africanas de 2022. Foi reserva, jogou em uma partida só. Gâmbia esteve lá. Se eu não me engano, jogou na mais recente também. Nunca jogou Copa do Mundo. Mas ele tem convocações muito esparsas para a seleção. Ele jogou até um amistoso em 2022, depois da Copa das Nações Africanas. Antes ele tinha jogado em 2019, chegou a entrar em campo em 2021. Mas são realmente convocações muito esparsas e entradas em campo mais esparsas ainda, né? Pouco jogou pela seleção, isso de fato me preocupa um pouco. É bom até deixar claro que não é um gênio da bola. Não esperem só porque é um gringo um gênio da bola. Se bem que eu acho que vocês estão calejados aí por tantos gringos meia boca que chegaram nos últimos anos na Vila Belmiro. É um centroavante que fez a carreira, como eu falei, no Rabat, de Marrocos, e depois 6 anos no Boa Vista, de Portugal, antes de ir para o Al Marquia, do Catar, onde ele foi rebaixado ano passado. Mas não deve ser culpa dele. Ele fez 10 gols, né? Sei lá, de repente foi. Mas um time ruim lá do Catar. Mas o grande destaque é, se ele fosse um gênio da bola, ele não teria passado 3, 4 anos no Rabat,
para onde ele foi tirado do futebol de Gâmbia, lá para o Marrocos, e depois 6 anos no Boa Vista. Ele teria, por exemplo, sido contratado por um time grande de Portugal, Porto, o Sporting, o Benfica. O Benfica em 2019 chegou a procurá-lo, mas não fechou. E até o Bruno Lima, né, lá na Trivela, entrevistou jornalistas portugueses que citam isso. Ele é muito inconstante. Teve até alguns probleminhas de lesão, mas nem por isso. Na bola mesmo é inconstante, por isso que os times grandes de Portugal nunca abriram os olhos para o futebol do Indi. Enfim, não esperem um gênio da bola, eu acho que isso é muito importante. Também, e aí esse dado é preocupante, não é dos maiores artilheiros da história da humanidade. No primeiro e no segundo ano de Boa Vista, ele fez 4 gols em cada, ele era meio reserva, jogou pouco. No terceiro fez 1 só. Aí melhorou, gradativamente. 6, 7 e no último ano dele de Boa Vista, 14. Aí fez 10 gols lá no Campeonato Qatari pelo Al Marquia. Não é a coisa mais empolgante do mundo. A gente precisa destacar. Mas ele tem um ano de contrato aí de empréstimo, um pouco menos, né? Provavelmente deve até junho, julho, para se destacar pelo Santos. E aí a gente começa essa discussão. É mais ou menos a mesma coisa que eu falei em relação ao Wendel, né? No vídeo do Wendel, que já foi titular 2 vezes aí. Aliás, eu esqueci do Wendel no começo do vídeo, né? Porque eu falo obrigado posição com o Furt e o N Bigode. E o Wendel, você provavelmente já comentou aí. Eu esqueci do Wendel, lembrei, calma. Foi um lapso de memória. O Indi não é o maior artilheiro do mundo. O Wendel também não é. O Furt foi, né? Lá no México ele foi. Do mundinho mexicano. E o Bigode também não é mais mesmo. Mas ele vai ter um ano aí para se provar. E se provar o quê? Na Série B, eu não sei se ele vai ter tanto tempo de jogo, até porque faltam 15 rodadas. Até perdi as contas, já vou até olhar aqui. A tabelinha da Série B está na mão rápido. Faltam 14 rodadas, né? Já foram 24 jogos, faltam 14 para os 38. Não sei se já estrearia no sábado, por exemplo, mas vai ter pouco tempo de jogo. E aí vai ter o Paulista e talvez o começo da Copa do Brasil para se destacar. É uma contratação, essa eu vou ter que usar o clichêzão, hein? De compor elenco. É para compor elenco. Eu acho que, de fato, o Santos... E aí você pode falar que é Paulo Brax, que é Galo, que é análise de mercado, que é o scout, que é análise de desempenho, né? Que são os dirigentes, que é o Carille, não sei, uma soma de tudo. Sim, eles sentiram, né? Essa soma sentiu que o Furt não tá tendo um bom ano, independentemente das lesões, para mim isso é um fato. Que o Bigode realmente não deu certo no Santos. O Morelos já foi. E o Wendel é uma peça muito nova. Então eles trouxeram, na minha visão, palpite, né? Análise palpiteira até. Mais um centroavante para ver se eles dois, no caso o Indi e o Wendel, funcionam à frente do Furt, que de fato está tendo um ano abaixo. E eu acho que o Bigode, a não ser que o cara ele queira muito o Bigode, que já deu indícios em coletiva, ainda insista com ele. Mas é centroavantão, de verdade. Poucas partidas pelo lado, menos de 20 de cada lado na carreira, na ponta esquerda até 24, pelo que eu pesquisei aqui lá no Boa Vista, mas ponta direita menos, ou seja, a saída do Patati que está aí para ser confirmada não deve ter relação com a chegada do Indi, porque não é um cara para ser ponta, é um cara de chegar e bater pro gol, é um cara de pegar de primeira na bola, no máximo dominar e bater, cabeçada, claro, não é um cara que vai te armar. Inclusive tem um vídeo dele no futebol do Catar, que é aquilo, é a mesma coisa do Goulart. Futebol do Catar, futebol da China, você joga contra um monte de bagre na zaga, então é meio fácil. Mas mesmo contra caras claramente lentos, claramente mal posicionados, tem uma assistência dele de calcanhar que é engraçada, ele se desequilibra, dá um tapa de calcanhar, só que a zaga tá tão perdida que chega no companheiro dele que faz o gol. Enfim, o futebol Qatari é uma vergonha. E o time dele caiu lá, mas é outra história. Então é um cara para chegar e bater pro gol. E aí, eu tava, claro, assistindo vídeos e lendo essa matéria do Bruno lá na Trivela com jornalistas portugueses, e eles falam algumas coisas interessantes. A primeira é que o Indi gosta de fazer o pivô. Indi. Vamos lá, vamos tentar me forçar a falar o jeito certo, segundo ele mesmo, nas redes do Santos. Que o Indi gosta de fazer o pivô. Pro Carille é o sonho, né? O homem já está louco por isso, porque ele colocava o Furt só para fazer isso, e o Wendel, nesses 2 jogos como titular, também viveu de fazer pivô. É o que eu quero? Não, eu quero um centroavante que bata pro gol. Mas a bola não chega, só chega com os caras de costa. Aparentemente o Indi sabe fazer isso bem. E a outra questão é interessante, porém preocupante, que é a velocidade. Os jornalistas portugueses falam que ele é muito veloz, que ele abusa disso. Só que o Santos hoje, apesar de ter dado indícios mais parado recentemente, não consegue jogar no contra-ataque na Série B. E a velocidade dele, para um time que roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro, cruza a bola, não é muito útil uma velocidade, né? Os contra-ataques do Santos são basicamente com o Guilherme. Se você pensar lá pelo lado direito, é raro sair contra-ataque. O Otero não corre, o Pedrinho não domina e o Patati também não foi muito a dele puxar contra-ataque. Talvez o Indi consiga ter uma opção para o meio, em raras ocasiões, com ainda um pouco menos, mas com o Furt,
A gente até via uns passes para o Furt, só que aí não tinha velocidade. De repente o Indy ocupa essa situação e consegue dar mais velocidade ainda junto ao Guilherme em contra-ataques. Mas o time do Santos realmente tem mais a posse e fica rodando de um lado para o outro de maneira inerte, mas enfim, do que joga em si no contra-ataque. E rodando a bola de um lado para o outro, dificilmente se abre um espaço para um facão, para um passe centralizado, para ele sair na velocidade às costas da zaga, ganhar na velocidade do zagueiro. Ser esse o grande ponto forte dele. Tô curioso para ver o encaixe, porque o Santos não apresentou essa opção até aqui na Série B. Enfim, vamos ver o que acontece. É um cara de finalizar, é um cara de dar um toque, chutar ou finalizar de primeira. Não esperem, não quer dizer que não vai acontecer, mas não é para ficar esperando uma grande armação, números de assistência. Isso realmente nunca teve na carreira. Esse é o Indy. E só num pequeno momento de geografia, sempre lembrando que eu amo geografia. Se você não sabe onde é Gâmbia, é na África, como falamos. E ele é um país completamente cercado por Senegal e pelo Oceano Atlântico, no cantinho assim. Ele é um rio, o Rio Gâmbia, e o país é basicamente em volta do rio. Pensa numa reta e o país é feito aqui. E aí para cima, para baixo, para o lado leste, é Senegal, terra de Mané e Eurradiz Diouf, saudades. À esquerda é o oceano, eles têm saída para o oceano. E basicamente se formou um país em volta deste rio. É um rio que não chega a 50 quilômetros de largura. É realmente uma coisa bem pequena. Não sei o comprimento aqui, deixa eu ver se eu acho. Comprimento não. Não tem aqui na página que eu abri, mas é um país curto, é um país de área pequena e de população pequena, tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. A língua é o inglês, mas o Indy jogou muito tempo em Portugal, então ele fala algum tipo de português, não deve ter aquela famigerada dificuldade de adaptação no futebol brasileiro. Dá para falar oi, tchau, bom dia, ataque, centroavante, corre. Tá de boa na linguagem da bola. Mas a Gâmbia é um dos países com maior curiosa geografia neste mundo, um país que é formado basicamente em volta de um rio. Acho bem legal. E curiosidade também, internacionalmente eles são chamados de The Gambia, não de THE em inglês, The Gambia, né? Pode pegar em torneios da FIFA, eles jogam basicamente todos os mundiais sub-20, sub-17, enfim, tem a Copa das Nações Africanas também, e pode ir nas eliminatórias. Eles são colocados como The Gambia, tipo a Gâmbia mesmo, para diferenciar. Não sei se nas Olimpíadas eles estavam assim, não vi. É isso, perdão se eu cometi algum erro, vamos torcer, né?